Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Abra aí no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 26. Deus está contando contigo. Deus está contando comigo. Como é bom servir a Deus. Eu venho de uma família, as minhas raízes, de pessoas que não serviram a Deus, que serviram aos demônios, à feitiçaria. E para a glória de Deus, o Evangelho chegou até mim. E eu tive o privilégio de fazer a minha escolha, a quem eu ia servir. Comecei a ouvir a palavra de Deus, eu tinha 5 anos de idade, sofrendo nas garras dos demônios. Eu era uma criança que eu não tinha paz, eu não dormia, tinha pesadelos terríveis. Tudo causado por males espirituais, porque aquela era a fé que meus avós viviam, ensinaram para o meu pai, e o meu pai conduzia os seus filhos naquela direção. Leva ali para benzer, fazer o banho, descarrego de pólvora. Ficava cada vez pior. Confusão, traição, miséria. Tudo tinha dentro da minha casa. Doenças, males terríveis. Mas assim como o mal entrou na minha família, a bondade de Deus também entrou. Deus trouxe alguém que falou de Jesus e disse assim: deixa eu levar a Thalita comigo para a igreja. E no início foi difícil, porque o meu pai não queria que eu seguisse nesse caminho. Não queria de jeito nenhum. Mas a escolha Deus me deu o direito de fazer. E eu fui a primeira pessoa que fiz a minha escolha de servir a Deus dentro da minha casa. Dentro da minha casa. E foi a melhor de todas as escolhas que eu já fiz na minha vida. Porque Deus me libertou daquele mal que eu nem entendia por que acontecia aquelas coisas ruins. Jesus me libertou. Jesus me deu paz. Jesus me deu um sono abençoado. Jesus me deu saúde. Jesus começou a abençoar a minha vida. Graças a Deus, e ainda hoje Jesus está abençoando. Jesus é a resposta, é a saída, é a porta. Para você entrar nessa vida abençoada e sair da vida de sofrimento. Eu não tinha culpa das escolhas daqueles que fizeram antes de mim. Mas eu sou responsável pelas escolhas que eu faço.
com a minha vida, assim como você também. Amém? João, no capítulo 12, versículo 26. Tem as palavras aqui do Senhor Jesus. Vamos ler? Diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Diga glória a Deus. Como seguir a Jesus está ligado ao servir. Em cada fase da nossa vida, Deus espera algo de nós. Teve fase na minha vida que eu, ainda criança, por eu não ter um trabalho, uma renda, eu servi muito a Deus com o meu serviço. Meu serviço. E depois que eu fui crescendo, Deus foi abrindo as portas na minha vida, meus estudos, meu trabalho. Aí eu comecei a servir a Deus com meus bens. O servir a Deus, Jesus diz aqui que gera honra. Se eu perguntar para vocês quem gostaria de ser honrado, de ocupar posições de honra, quem gostaria de ser colocado em posições de liderança, isso vale para dentro da sua casa, você ser respeitado dentro de casa, você ser honrado dentro de casa, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, que isso é uma bênção que é tão grande e que falta tanto na casa de muita gente. Porque hoje em dia tem muitas casas que não tem respeito, onde as pessoas se xingam, onde as pessoas se odeiam, onde pessoas se agridem, se matam. Essas posições de honra, de liderança, o Senhor Deus destina para pessoas que lhe servem. Toda pessoa que segue a Jesus, que serve a Jesus, vai ser honrado dentro da sua casa. Vai ser respeitado dentro da sua casa. E depois isso vai fluindo para o exterior, no seu trabalho, nos seus estudos, na sala onde você estuda, faz faculdade, universidade. Deus vai lhe destacar. Na área que você exerce sua profissão, Deus vai lhe destacar. Deus vai lhe abençoar. Fazer você ser bem-sucedido. Fazer você crescer. Deus vai lhe honrar. Como é importante a gente servir a Deus, independente se você é um menino, é uma menina, é um homem, é uma mulher, um senhor, uma senhora. Pegue o que você tem, o que você sabe e coloque tudo isso para servir a Deus. Decida servir a Deus. Quebre o pacto com as trevas, com os demônios, com a idolatria, com a feitiçaria. E faça um pacto, uma aliança com Deus. Principalmente se os teus familiares, se os teus antepassados fizeram pactos com a feitiçaria, com a idolatria, com as heresias, os enganos, as filosofias humanas que negam a existência de Deus. Você precisa ser luz no meio da tua parentela, no meio da tua família. Você precisa saber escolher quem você vai servir, porque isso fará toda a diferença
no seu futuro, principalmente. Você vai ter um futuro abençoado. Abençoado. Você vai ser destacado no meio dos teus parentes. Porque Deus vai te prosperar, Deus vai te dar vida longa, Deus vai te dar saúde, Deus vai te abençoar na criação dos teus filhos. Deus vai te abençoar no teu casamento. Vem chuva, pode vir a chuva, o transbordar dos rios, bater com força na casa, mas ela não cai. Porque tem fundamento, tem rocha, tem decisão. O que é decisão? Decisão deriva da palavra cisão. Teve um corte com as coisas que não prestam, com as coisas que não são verdadeiras. Teve uma decisão. Deus espera isso de nós. Aqui em Mateus 6:24, Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, e a Mamon, que era a figura de um... Mamon, ele era uma estátua, um ídolo, que representava a riqueza, a avareza, a ganância, o desejo de ter sempre mais. Jesus não estava criticando a prosperidade, porque ele mesmo disse: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Ele não veio para pregar voto de pobreza e de miséria na vida de ninguém. Agora, o nosso coração não pode estar em Mamon. O ter não pode ser a razão da sua vida, o motivo de você levantar. Eu vou levantar hoje porque eu tenho que ter mais coisa do que o que eu tenho. Tenho que conquistar mais. Não. Eu vou me levantar hoje porque eu vou servir a Deus hoje, com a minha vida, com o meu trabalho. Tudo que eu faço é para servir a Deus. E colocar o seu amor nisso. Fazer com amor, porque você está fazendo para Deus. Eu vou dar frutos para Deus. Eu vou servir a Deus com os meus bens. O que Deus me deu a oportunidade de conquistar hoje, eu vou ser um dizimista, eu vou ser um ofertante, eu vou honrar a Deus com os meus bens, eu vou servir a Deus com os meus bens. Deus vai te honrar se você tiver esse coração, essa disposição dentro de você. Isso aí vai desatar a tua vida. Mateus, no capítulo 13, versículo 22, Jesus fala da semente que caiu entre os espinhos, quando ele conta a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e foi semeando algumas sementes pelo caminho. Teve uma semente que caiu à beira do caminho, outra caiu sobre as rochas, outra caiu sobre os espinhos e outras sementes caíram em terra boa. E a que caiu entre os espinhos, que está aí em Mateus 13:22, diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Que é esse tipo de pessoa que eu estou falando aqui, que amanhece o dia, ele só se preocupa em ter e não em ser. Você tem que saber que Deus criou a sua vida com o propósito de servir a Ele. Deus tem esse plano. Deus deseja que sirvamos a Ele com alegria. É o que diz lá no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os povos e servi ao Senhor com alegria.
Deus espera que a gente sirva a Ele com alegria. Para que a palavra de Deus não seja sufocada e se torne infrutífera em nossas vidas. Eu devo trabalhar, eu devo conquistar e faço isso. Agora, diante das minhas conquistas, daquilo que Deus me deu força para adquirir, a primeira coisa que devemos fazer é honrar a Deus com os nossos bens. Porque talvez você não tenha tempo de servir de outra forma nessa fase que você está vivendo. Você pode decidir nessa fase que você está vivendo, servir a Deus com seus bens. Como eu disse para vocês aqui, quando eu era criança, que eu tinha mais tempo, jovem, que eu tinha mais tempo, eu servia com o meu serviço. Eu chegava na casa de Deus, eu ajudava a lavar, ajudava a limpar, a varrer. Fazia muitos trabalhos de evangelismo, de casa em casa. E por aí vai. Aí o tempo vai passando e nós vamos crescendo. Nós vamos... Quem não era formado se forma. Quem não tinha emprego passa a ter. E aí, você vai servir a Deus como? Vai dizer que não tem tempo? Como muitos dizem, eu não tenho tempo. Talvez essa fase que você esteja vivendo, Deus espera que você sirva a Ele com seus bens. Com seus bens. Esse foi o segredo de Salomão, Provérbios 3:9. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias, os primeiros frutos de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão. Transbordarão. A bênção transbordante. Quando a gente aprende a servir a Deus, em primeiro lugar, a dar para Deus, eu vou falar, Jesus, os nossos primeiros frutos, a nossa melhor nota de dinheiro, não a mais suja, a rasgada, a de menor valor. Porque eu quero que Deus me honre. Eu quero que Deus me dê o crescimento. Eu quero que Deus me abençoe. Eu quero que Deus me dê condições de ter saúde. Quero que Deus me fortaleça. Eu quero dar uma boa vida para os meus filhos. Poder pagar minhas contas em dia. Eu quero poder investir. Muitos são os sonhos que nós temos no nosso coração. E Deus quer nos ajudar a realizar esses sonhos. Deus quer nos abençoar. Então decida servir a Deus, porque pessoas que não servem a Deus, elas não vencem nesta vida. Elas não vencem. Eu vi isso na vida de muitas pessoas que eu conheci, que serviram a vida inteira aos demônios, morreram doentes, enfermas, cancerosas, morreram com seus casamentos destruídos, família destruída. Não foi bem sucedido nem dentro e nem fora do lar. Esse caminho eu vi o começo, o meio e o fim dele na vida de quem eu conheci. E eu disse, não, eu vou servir a Deus, porque para mim vai ser melhor servir a Deus. Essa é uma questão de decisão, uma questão de inteligência, uma questão de fé. Experimenta servir a Deus, começa a servir a Deus. Não fica só correndo atrás de muitas coisas. Consagra aquele dia que você vai à casa de Deus. Separa o teu melhor para servir a Deus. Decida que você não vai ser uma semente no meio dos espinhos. Você não vai ser sufocado, não vai ser infrutífero.
Aí você vai conhecer essa bênção transbordante. Essa bênção que Deus tem para aqueles que Ele serve. Jesus disse: aqueles que me seguem, aqueles que me servem, o meu Pai o honrará. Seguir, servir, anda junto. Não queira ser uma pessoa que só segue e não serve. Aí o seu coração pode se enganar e dizer: não, eu estou seguindo Jesus, Deus vai me honrar. Essas duas coisas juntas, seguir e servir. Persevere nisso. Você vai ter muitos resultados, muitos frutos na sua vida, amém? Eu oro para que você escolha servir a Deus, sair da vida de sofrimento e ter uma vida abençoada. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus.